Qual é o retorno sobre o investimento que minha empresa pode ter com a automatização de processos? Como calcular esse ROI? Como medir esse ROI? E quais são os resultados efetivos que uma empresa pode ter com a automatização de processos? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, mas é importante ressaltar que para extrair os resultados que eu vou mencionar aqui, você precisa ter, a sua empresa, na verdade, precisa ter um certo nível de maturidade em orquestração e automatização de processos. Meu objetivo aqui é te mostrar como uma empresa pode acelerar digitalmente e obter resultados com a automatização de processos e com a orquestração de processos. Então, para te explicar direitinho, para te explicar melhor, eu vou lá para o meu computador e lá você vai ter uma visão clara e objetiva de como calcular esse retorno sobre o investimento, como medir esse retorno sobre o investimento, qual é a diferença de um ROI direto, de um ROI indireto, como eu faço para calcular os dois, quais são as situações onde eu encontro esses dois tipos diferentes de retorno sobre investimento. Então, tudo isso eu vou falar nesse vídeo e vamos lá para o meu computador que lá eu vou te mostrar os detalhes do retorno sobre investimento com BPM e automatização de processo. Então vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre o ROI, o retorno sobre investimento e economia de custos com BPM, com gestão de processo de negócio e, obviamente, com automatização de processos. Mas a primeira coisa, o que seria ROI com BPM? O ROI, que é o retorno sobre investimento, eu acho que todo mundo aqui sabe o que é ROI, mas especificamente em BPM, ele traz resultados como economia de custos operacionais, otimização de recursos organizacionais devido à implementação dessas iniciativas de gerenciamento de processos de negócio, otimizações de processos e automatizações. E por fim, dependendo do foco, dependendo da abrangência dos projetos, a gente pode ter um aumento de lucratividade na organização, na empresa que implementa BPM, implementa automatização de processos, aliado com economia de custo, além de outros benefícios que a gente vai falar aqui, que são benefícios diretos e benefícios indiretos, ou seja, ROI direto e ROI indireto. Falando de ROI direto e ROI indireto, o que seria o ROI direto? O ROI direto ele está mais ligado aos custos de BPM, os custos da iniciativa de gestão de processo de negócio, de automatização de processo de negócio, que podem ser facilmente quantificados. Ou seja, eu posso quantificar facilmente o custo de implementação daquela minha iniciativa de BPM e também posso facilmente quantificar o retorno que eu vou ter com a implementação daquela iniciativa. Por exemplo, no custo ali da execução de uma iniciativa, da implementação, na verdade, de uma iniciativa de BPM, a gente pode ter ali o tempo de execução das tarefas, a gente pode ter ali o tempo de resposta do processo como um todo, né? O ciclo de vida do processo, que às vezes, sem a iniciativa de BPM, a gente tem lá uma quantidade de dias enorme e a gente pode reduzir isso com a otimização. A gente tem também o recurso financeiro despendido para a execução de um processo, que ora, né, que na verdade antes da implantação de iniciativa de BPM ele pode ter uma quantidade e depois ele pode ter essa quantidade otimizada. Enfim, esse ROI direto significa que é um retorno sobre o investimento fácil de ser mensurado e fácil de ser comprovado em termos quantitativos. O ROI indireto, ele está mais ligado a custos de longo prazo que não são facilmente mensuráveis. Por exemplo, o cumprimento de uma regulamentação ambiental, o cumprimento de padrões de qualidade e mitigação de riscos, o monitoramento e rastreabilidade de dados para compliance e a adequação desse compliance dentro da organização. Obviamente, esses são pontos que não são facilmente mensuráveis e também não são facilmente quantificáveis. Por isso, a gente chama de ROI indireto. Como é que eu calculo o ROI direto? Então vamos lá. Aqui é um exemplo simples, tá? Hipotético, de como você pode calcular e, lógico, você pode pegar esse mesmo princípio e aplicar aí para os seus processos. Mas como que funciona? Primeiro, você tem que saber quais são as despesas que o seu processo tem. Quais são os custos desse processo? Depois, você tem que mapear o retorno obtido após uma implementação de BPM, ou seja, uma otimização ou automatização desse processo. E lógico, aqui eu trouxe também um exemplozinho desse cálculo, né? Vamos supor que você tem aí um processo de licenciamento ambiental e antes esse processo levava 237 dias para ser executado e após essas melhorias com BPM e automatização, você tem agora 19 dias de execução desse processo. Assim, a gente tem um custo envolvido antes de R$210 mil, que é o CA ali, né, que é o nosso custo antes, e a gente tem um custo envolvido depois de pessoal e etc, tá? Aqueles mesmos recursos que a gente está avaliando, mais o custo de implantação dessa iniciativa de BPM que a gente tem que considerar, e isso caiu para 152.500 de custo de execução desse processo.
Assim, a gente tem o CD ali, né, que é o nosso custo depois, de 152.500. Assim, a gente tem ali o nosso cálculo do ROI, que é o CD, o custo depois, dividido pelo CA, o custo antes, menos 1 vezes 100. Assim, a gente chega no percentual de 27,38% de economia de custos para esse processo de licenciamento ambiental. Então, assim, é um cálculo simples, é um exemplo hipotético, mas você pode adaptar isso para qualquer processo que você venha a implementar uma iniciativa de BPM com otimização desse processo ou automatização desse processo. Falando de ROI indireto, o que a gente tem aqui? O cálculo do ROI indireto ele é mais complexo, porque ele envolve situações e recursos que não são muito fáceis de se mapear. A gente não mapeia e não quantifica esses recursos somente ali na execução do processo. Por exemplo, a implantação de um processo de PLDFT, que é um processo de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, ele é um pouco complexo. Por quê? Porque ele envolve um certo monitoramento e envolve um certo cuidado para que sanções não sejam aplicadas, como aquela multa ali que eu coloquei, que é uma multa por não se adequar à PLDFT. Essa multa, se a gente verificar lá na Lei 2.683 de 2012, ela diz que o valor pode chegar até a 20 milhões. Ou seja, qual é o ROI indireto que a gente tem aqui nesse processo? A gente sabe que a gente vai ter ali, se a gente implementar a iniciativa de BPM e com automatização de processo ou otimização desse processo, a gente sabe que a gente vai evitar essa multa de 20 milhões. Mas essa multa poderia acontecer ou não, de acordo com a fiscalização ali, né, na sua empresa, referente à PLDFT. Então, esse aqui é um típico caso de ROI indireto. Ele é mais difícil de quantificar, porque não é só na execução do processo, e ele pode acontecer ou não, mas é uma coisa que, se acontecer, vai ser muito ruim para o negócio. Então, aqui, falando ainda de ROI com processos, com BPM, eu quero trazer um pouquinho aqui para o ROI com automatização de processos. Tem aqui esse estudo da Force Inc. Ela elaborou um relatório que traz os ganhos que uma empresa, uma organização pode obter implementando a automatização dos processos com o Camunda, que é a plataforma que a gente trabalha e que a gente tem aqui implementado em vários clientes. Então você pode ver ali que ele tem um resumo, né? Eu deixei o link ali embaixo para que você possa de repente ler o relatório completo, mas ele tem ali, ó, que as empresas avaliadas lá nos Estados Unidos obtiveram, no geral, um ROI de 389% na automatização dos seus processos de negócio. Esse estudo traz ali também alguns retornos, como o valor presente líquido e o valor presente. Tem ali outros quantitativos do lado esquerdo. Enfim, o relatório está muito legal, está muito completo e eu indico para que você dê uma olhada nesse relatório. Aqui também tem mais algumas informações acerca do retorno sobre investimento com a automatização de processos. Esses quantitativos aqui foram extraídos do mesmo relatório da Forrester e aqui diz que o cliente final ali ele tem uma economia de tempo por volta de 96% com a otimização e a automatização aqui com o Camunda, a automatização dos processos com o Camunda. Tem ali também uma redução de instâncias de processo, ou seja, de execuções de processos incorretas, em torno de 90%. Tem também a redução das equipes de suporte aos processos, aquelas equipes operacionais ali, de até 83%. E tem ali também um indicador de um lucro de 1 milhão de acordo com a automatização de processos, e isso fomentou a agilidade ali nos negócios dessas organizações. E eles indicam no relatório também ali aqueles 800 mil de lucro, né, de acordo com a melhoria do Customer Experience. Ou seja, uma melhor experiência do usuário trouxe também, de acordo com a automatização de processos, logicamente, trouxe essa lucratividade ali para o negócio. E aqui, por último, eu quero te mostrar um caso bem concreto, tá? É um caso de um cliente nosso, eu não vou dizer o nome aqui, mas esse caso realmente aconteceu, tá? Após sucessivas automatizações de processos e após uma assertiva aceleração digital com o Camunda dentro desse cliente. Então, esse case desse cliente é real e o que eu estou te passando aqui são informações e quantitativos passadas desse cliente para a gente. Então, qual foi o retorno de investimento desse cliente de acordo com a automatização de processos com Camunda? Esse cliente ele teve uma redução de tempo de onboard dos clientes dele de 3 dias para 3 minutos. Agora imagine esse retorno aí na sua empresa também com qualquer tipo de onboarding, né? Esse cliente teve também uma redução do churn de clientes e isso resultou num aumento do lucro líquido em 200%.
Esse cliente teve também a implementação de mecanismos que possibilitou com que 70% das aprovações na contratação de produtos financeiros, como empréstimos consignados, empréstimos consignados, seguros e etc., fossem feitos automaticamente. Ou seja, eles têm ali um processo implementado, um processo automatizado que consegue fazer até 70% de aprovações automáticas das solicitações de produtos financeiros dos clientes. E ali, por último, eles tiveram também uma eliminação de uma equipe terceirizada de suporte ao processo, aquela equipe que fica ali verificando se tem alguma coisa errada e faz uma ação manual. E eles reduziram essa equipe, que tinha um custo por mês de R$120 mil, e aí eles acabaram por ter uma economia por ano, somente nessa iniciativa, eliminando essa equipe terceirizada, de R$1.440.000. Então, esse aqui é um caso bem concreto que dá para a gente materializar o que a automatização de processos com Camunda pode trazer de resultados para a organização. Faça aí o exercício de calcular o ROI direto, o exercício de analisar o ROI indireto também e traga aqui nos comentários se você teve alguma ideia de como automatizar ou orquestrar seus processos e trazer algum ganho para a sua organização. O meu nome é Raimundo Júnior, eu sou Head de Transformação Digital aqui na NT Consult. Eu trabalho especificamente com Camunda, automatizando e orquestrando e acelerando digitalmente os nossos clientes. E se você precisa de alguma ajuda com aceleração digital, transformação digital, e se você precisa obter esse tipo de resultado que eu te mostrei aqui, me mande uma mensagem aqui, comenta aqui nesse vídeo. Eu acho que vai ser muito legal e de repente a gente pode conversar e talvez a NT Consult possa te ajudar nessa aceleração digital na sua empresa. É isso aí, te vejo no próximo vídeo. Até mais.